meus amigos do Grilo Falante. Mais um encontro literário. O tema de hoje que eu escolhi para conversarmos sobre duas obras literárias é Angústia. E coincidentemente nós temos um romance, Angústia, escrito em 1936 por Graciliano Ramos, um clássico da literatura brasileira, uma obra ímpar. Até dentro da própria produção de Graciliano Ramos é considerado uma obra diferenciada, e também um conto de Anton Tchekhov, escritor russo do século XIX, que está numa coletânea chamada A Dama e o Cachorrinho, mas que se intitula também Angústia. São dois textos, um conto e uma narrativa. Mas antes de falarmos da literatura propriamente dita, para compreendermos melhor, a literatura, eu gostaria de falar da angústia dentro de uma perspectiva filosófica, psicológica. Não sou um especialista da área, mas nós sabemos, nós da área da literatura, transitamos, a nossa visão sempre é múltipla, é multidisciplinar, não há como. Porque a literatura fala da vida humana, fala do ser humano. O ser humano não se pode dizer que o compreendemos ou que compreendemos a nós mesmos de uma única perspectiva. Então vamos a esse sentimento que é tratado como um sentimento de estranhamento diante de uma realidade que para os outros parece familiar, parece comum, às vezes até banal, mas que por razões que cabem à intimidade do indivíduo, para ele naquele momento potencializa esse sentimento que do latim quer dizer, angústia quer dizer estreitamento, se sente estreitado, sem saída diante de alguma certa perspectiva, de uma experiência de mundo, e diante dessa situação há uma quebra daquilo que nós consideramos uma situação de potência para uma situação de impotência, de apagamento naquilo que era antes, uma claridade, um conhecimento, um sofrimento diante de uma situação que antes poderia proporcionar alegria. Então, uma mudança de estatuto muito forte, muito aguda da intimidade, do psiquismo do indivíduo, do ser humano. Isso, segundo Kierkegaard, o filósofo dinamarquês do século XIX, maravilhoso, que escreveu uma obra fantástica chamada O Conceito de Angústia. Ele coloca o seguinte: a angústia é inerente ao ser humano. Ninguém escapa desse tipo de sentimento que é até nebuloso, é pouco provável que alguém consiga defini-lo de uma forma muito sucinta, muito óbvia. Não há como, porque o que promove a angústia no ser humano é característico de cada um, Como eu coloquei anteriormente, aquilo que para uma pessoa pode ser algo banal, comum, mas para quem está envolvido na situação, aquilo se torna grandioso, dificultoso. E Kierkegaard inspirou os filósofos que seriam no futuro próximo a abordagem existencialista, que nós vamos conhecer de uma forma mais eu acho que mais abrangente, até porque houve uma interferência grande nesse conceito filosófico em obras literárias, com Jean-Paul Sartre, por exemplo, com Albert Camus, que ganhou o Nobel, com uma obra existencialista profunda, O Estrangeiro. Mas, veja bem, o que essa abordagem existencialista nos coloca? Que, olha, é uma oportunidade que o indivíduo tem, em síntese, eles consideram uma oportunidade de olhar para si mesmo, porque o mundo já não oferece os recursos, o mundo apresenta um certo nível de realidades que não lhe dão mais sustentação para um sentimento de felicidade, de bem-estar. Então ele precisa voltar para si mesmo, conhecer-se, o conheça-te, um pouco aí, conheça a ti mesmo, aquilo que lhe promove a dor,
para elaborar isso e reintegrar-se ao mundo com um sentimento mais de liberdade. Porque ele pressupõe aí que o sujeito começa a fazer suas escolhas a partir desse momento, conhecedor um pouco mais profundamente de si mesmo. Então, realmente é uma abordagem filosófica, é algo complexo e que nós vamos ver na literatura alguns títulos incríveis tratando dessa questão. Mas eu vou falar primeiro de Anton Tchekhov, até porque cronologicamente ele veio antes, né, século XIX. Então vejamos, o conto chama-se Angústia, tá, como eu já coloquei, e ele tem uma epígrafe. E até anotei aqui, quando ele fala, é um verso de um cântico religioso, e que nesse versinho diz assim: a quem confiarei a minha tristeza, né? A minha dor, que é o que a personagem vai vivenciar aqui. No conto de Tchekhov, um conto curtinho, maravilhoso, eu sugiro que leiam, né? Os autores russos conhecem profundamente, né, esses grandes dramas humanos, principalmente os autores ali do século XIX, né? Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Tchekhov. Nossa, eles são fantásticos. Bem, mas vamos lá, senão a gente vira, né, para outras questões. Que é muito fascinante, né, a produção literária do século XIX na Rússia, em vários períodos, mas eu tenho uma predileção pelo século XIX. Mas então, nós estamos falando de Iona, que é um homem pobre, bastante singular, tem uma vida muito sistemática, muito de trabalho árduo. Ele é um cocheiro e ele está sendo, logo que nos é apresentada pelo narrador, que ele está parado, está muito frio, está nevando, ele está com o coche dele, esperando possivelmente, não é, pessoas que contratem o seu serviço, mas ele parece que está alheio àquela realidade do frio em torno, das pessoas que estão circulando em torno. A neve cai sobre o rosto dele, sobre o casaco dele, ele nem tira a neve, sobre o seu coche, ele está ali paralisado. Essa paralisação física, na verdade, corresponde, que nós vamos ver no decorrer do conto, a toda uma condição psíquica, que é de profunda tristeza, de profunda interrogação de algo que para ele é absurdo, que foi a morte precoce, muito rápida, por uma doença que foi, assim, em poucos dias, ceifou a vida do seu único filho. Então, nesse sentido, é que nós vamos compreender por que aquele homem está ali, naquela situação de tristeza profunda, mas ele está ali no seu trabalho, porque ele é muito pobre, ele vive daquelas quantias assim pequenas, né, que as pessoas pagam pelo seu trabalho. Até que vem um militar encontrar o seu serviço e o militar acha ruim que ele está um pouco alheio e fala para andar mais depressa, e aí ele tenta falar sobre a sua tristeza, sobre a morte do filho, e o indivíduo não dá muita atenção. Depois um grupo de rapazes muito alegres que vem de uma festa e de certa forma associa ali a própria idade do filho, a alegria, né, da juventude, e tenta conversar com os rapazes, também falar sobre a sua dor. Mas sabe o que acontece? Ninguém lhe dá muita atenção, ninguém se compadece, ninguém escuta no sentido existencial o que aquele homem tem a dizer da sua tristeza. E aquilo vai levando este homem, naturalmente, a um processo maior de interiorização. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem melhor o que se passa no psiquismo de Iona. Olha o que Tchekhov nos apresenta aqui. Está aqui eu baixei aqui, está no PDF. Iona volta-se para contar como lhe morreu o filho. Mas nesse momento, o corcunda solta um suspiro de alívio e declara que, graças a Deus, chegaram ao seu destino. Tendo recebido 20 kopecks, que é uma quantia mínima, banal, Iona fica por muito tempo olhando os pândegos, que são os rapazes alegres nesse momento, que vão desaparecendo no escuro saguão. Está novamente só, e de novo o silêncio desce sobre ele.
A angústia que amainara por algum tempo torna a aparecer, inflando-lhe o peito com redobrada força. Os olhos de Iona correm inquietos e sofredores pela multidão que se agita de ambos os lados da rua. Não haverá entre esses milhares de pessoas uma ao menos que possa ouvi-lo? Mas a multidão corre sem reparar nele nem na sua angústia, uma angústia imensa que não conhece fronteiras. Dá a impressão de que se o peito de Iona estourasse e dele fluísse para fora aquela angústia, daria para inundar o mundo e, no entanto, não se pode vê-la. Conseguiu caber numa casca tão insignificante que não se pode percebê-la mesmo de dia, com muita luz. Eu fiquei impressionada quantas vezes, não sei se vocês repararam, que a palavra angústia surgiu neste parágrafo e mostra justamente um pouco dessa brevíssima síntese que comentamos aqui anteriormente sobre esse sentimento que torna o indivíduo alienado, impotente e sofrido, muita dor, até que ele elabore e se consiga em algum momento superar, não é? Então, nesse sentido, eu fiquei muito impressionada porque a palavra vem, e nós ouvimos angústia, aquilo fica ecoando na mente do leitor, para que ele compreenda esse estado psíquico, moral, emocional da personagem, que é um drama, não é? Um drama que é de um pai que acabou de perder um filho. Mas o interessante, eu vou agora partir para uma outra situação, que é este livro aqui, Angústia, de Graciliano Ramos. Foi escrito em 1936, o terceiro romance de Graciliano, e ele escreveu essa obra, entregou para a sua datilógrafa na época, ele escrevia à mão para que ela fizesse a cópia, e a datilógrafa, sabendo que ele foi quase que naquele mesmo dia, muito proximamente, preso, ficou 11 meses preso, praticamente incomunicável, em Ilha Grande, ela entregou para o editor, que acabou editando e lançando a obra tal qual ela foi entregue nessa primeira versão. Graciliano ficou muito triste com isso, a princípio, porque ele é um perfeccionista. Todos que conhecem um pouco da obra dele sabem que é uma obra que é escrita e reescrita, o texto é perfeito, é muito elaborado, mas esta obra foi publicada como foi escrita no primeiro ímpeto. Mas o que é mais curioso, segundo Ricardo Ramos, filho de Graciliano, era a obra que ele mais gostava. Por fim, ele aceitou a obra tal qual ela foi apresentada ao público, causou certo estranhamento na época, até por causa do seu cunho realmente muito psicológico e até dentro do padrão linguístico diferenciado das obras anteriores e posteriores, que é uma obra sempre muito enxuta, muito seca, assim que a gente fala, de Graciliano. E essa é uma obra que os autores falam, os críticos falam, uma obra gordurosa, ela tem muitos adjetivos, é um fluxo de pensamento profundo, denso, é uma obra que tem um certo aspecto memorialista, então a linearidade temporal não existe, passado, presente, passado, mas são reminiscências da sua infância, da sua juventude, e agora ele é um homem de 37 anos, o personagem, Luiz da Silva, e ele está se recobrando de um período em que ele esteve profundamente doente, profundamente abalado psiquicamente, porque ele cometeu um crime. Ele assassinou um homem que era muito rico, muito sedutor, e que frequentava muitas vezes os locais de conversas políticas, como um bar perto da sua casa, embora fosse muito na periferia, um lugar muito pobre, e esse rapaz era rico, Julião Tavares, mas ele frequentava aquela região, e ele tentava se passar por um intelectual, por um homem de muito conteúdo, cultural, e Luiz da Silva via nele um grande blefe. Ele falou assim, a única coisa que ele tem é dinheiro, um burguês, porque ele não tem muito conteúdo.
E o Luiz da Silva vem de uma família da aristocracia rural, lá no Nordeste brasileiro. E ele é culto. Ele é culto, é o que a intelectualidade chamaria de, na verdade, um intelectual de província. Porque, embora ele seja muito culto, como ele não tem muitas posses, ele não teve uma oportunidade social de mostrar a sua verve cultural. Ele sonha em escrever um livro, se tornar um escritor conhecido, mas, de fato, fica só na vontade. Ele não consegue escrever a obra. Ele não consegue se realizar como escritor. É um funcionário um pouco medíocre, que ganha muito pouco, vive numa periferia, um estado de pobreza, mas tem com a relação com aqueles em torno dele uma relação de muito desprezo, porque ele tem na sua mente o seu passado lá na aristocracia, né, do avô que era um coronel muito rico, do pai que ainda pegou algum período dessa bonança, né, econômica, de poder político, mas no tempo ainda do Brasil Império. E agora veio a República, eles perderam toda a sua riqueza, o avô morreu, o pai morreu, ele ficou órfão, foi para Maceió tentar a vida, não é? Muito jovem, vive numa penúria danada até se apaixonar por Marina, uma jovem muito bonita, vizinha dele, bem mais jovem do que ele, e a jovem acaba se interessando por ele também como uma oportunidade de ascensão, porque ela é ainda mais empobrecida do que ele. Então eles acabam ficando noivos, mas nas vésperas do casamento a moça é seduzida pelo Julião Tavares, que não só vai lhe roubar a noiva, mas como lhe roubou também o status social, porque é o burguês que tem maior proeminência na sociedade do que ele. Então ele acaba num momento de desespero, de raiva, de ciúme, ele acaba assassinando Julião Tavares. Daí eu deixo para vocês a leitura, tá? Fiz uma pequena introdução para vocês entenderem como que ele introduz aqui a obra, falando justamente que ele teve um colapso. A angústia dele foi tão grande, e essa angústia vem nesse crescente de uma falta de lugar histórico, de uma falta de lugar político, de uma falta de lugar social, de uma falta de uma correspondência amorosa, que ele vai se angustiando a tal ponto, em si mesmando-se, até cometer um ato de loucura. E nesse momento a obra se abre falando que ele está, depois desse período que ele assassinou a paz, que ele passou por momentos profundos até de delírio, de muito sofrimento psíquico e físico, ele está retornando, mas com muita dificuldade. Olha só, um trechinho, e ele fala assim, vou ter que trocar aqui o óculos, meus amigos, é igual, mas o grau é diferente. Vejamos. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo, parecem que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, vão gemer petitórios, vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrines, tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos a preço nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. E assim ele continua. É uma obra densa, realmente de cunho psicológico profundo, em que em vários momentos esta situação de angústia é declarada pelo personagem. Ele está em luta contra esta situação, contra esse sentimento, mas ele ainda está, como eu disse anteriormente, falei, olha, da potência para a impotência. Ele ainda está nesse período de reelaboração, portanto ainda é um momento de sofrimento para ele. Bom, essas são obras literárias, como muitas outras trazem essa abordagem. Mas eu não sei se vocês se lembram, no nosso encontro anterior, eu apresentei a vocês uma outra obra, chama-se Farmácia Literária. É uma delícia essa obra, da Ella Bertoldi e Susan Elderkin, que são duas autoras que fizeram aqui uma espécie de dicionário de conceitos relativos a sentimentos, experiências humanas e que trazem alguma dor do ser humano,
mas que elas indicam aqui algumas obras literárias para promover a cura. Então, assim, se eu falei do problema, eu falei desse sentimento em narrativas incontestavelmente maravilhosas, profundas, muito bem realizadas esteticamente nesse sentido, que é a Angústia do Graciliano e a Angústia de Anton Tchekhov. Agora vamos à cura? Olha só, tem que ter, né, gente? Todo mal tem sua cura, né? Estou lembrando aqui do Lulu Santos, né? Para todo mal há cura. E aqui, em certo momento, eu não vou ler, esse livreto é longo, eu só vou mostrar um trechinho para vocês. Ela chama de angústia existencial e veja só, ela fala: como qualquer pessoa que já esteve à beira de um precipício lhe dirá, ao lado do medo de cair para a morte, a emoção igualmente forte e inteiramente conflitante, a vontade de pular, a consciência de que nada o impede de dar esse salto, o salto para a possibilidade, a constatação de que tem absoluto livre-arbítrio, poder infinito de criar e destruir, o enche de horror e medo. É esse horror, de acordo com Søren Kierkegaard, que está na raiz da angústia existencial. Se você tem infelicidade de sofrer dessa aflição debilitante, está precisando urgentemente de descanso espiritual. Precisa reduzir as possibilidades, renunciar ao mundo e unir-se pelo menos por algum tempo aos ascéticos. Você precisa ler Siddhartha, de Hermann Hesse, não é? O autor austríaco, austríaco, ganhou o Nobel de Literatura, um autor maravilhoso, e ele escreveu essa obra que se tornou um clássico da literatura nesse sentido, inclusive. Não é? E ele fala assim, olha, ali ele encontra revelações que Siddhartha é um indivíduo que se coloca lá na cultura lá do Extremo Oriente em busca de um processo de iluminação, até conseguir durante anos de muita luta, né, psíquica, espiritual, ele consegue. E lá no finalzinho ela fala assim, olha, ali ele encontra revelações para toda a vida, incluindo o verdadeiro ciclo de vida e morte, o que significa ser parte de uma unidade atemporal. E desse dia em diante ele irradia entendimento transcendente, autoconhecimento e iluminação. Do mundo todo, pessoas vão até ele em busca de sabedoria e paz. Pessoas como você, como eu, como todos, não é? Porque segundo Kierkegaard, realmente, segundo Sartre, Simone de Beauvoir, Alberto Camus também, não é? Todos nós passamos por essa condição de angústia. Isso, como eu disse, é inerente à criatura humana. Mas há situações em que o indivíduo cresce intelectualmente, cresce emotivamente e cresce psiquicamente, passando por esse processo. Então é nesse sentido que a obra literária nos ajuda a compreender esse processo. Eu penso que são leituras, não só pelo tema específico da angústia, mas são leituras profundas, são leituras que têm um aprimoramento estético absolutamente inconfundível, segundo a linha de cada autor, e que acrescentam muito nesse repertório, não só literário, não só estético, mas também existencial. Amigos, esse foi o nosso momento aqui com o Grilo Falante, trazendo alguns temas, algumas situações de obras literárias que podem nos trazer novas perspectivas deste universo vastíssimo que a literatura oferece. Olha, um abraço do Grilo Falante, até o próximo encontro. Não se esqueçam aí dos seus likes, dos seus dedinhos aí, do coraçãozinho. Agora eu até esqueci, Instagram, YouTube. Bom, façam comentários, né? Inscrevam-se no canal, isso eu sei que está certinho, para que as nossas realidades, os nossos encontros encontrem cada vez mais amigos da literatura. Um abraço e até o próximo encontro com o Grilo Falante.